Um outro produto também, essa aqui foi lançada posteriormente as duas, né? É a graxa 7K. Essa já é um produto mais nobre, né, Leandro? Essa aqui tem PTFE. E quais os benefícios e qual o produto indicado, assim, que essas outras talvez não supriram? E aí temos esse produto aqui mais nobre. O que que tu recomenda essa graxa? O que que a gente recomenda para os clientes que usam? Que tipo de rolamento é legal usar essa graxa aí? Essa graxa, o grande benefício dela, né, o grande diferencial dela, né, é justamente essa questão da rolagem, para quando se quer um desempenho realmente diferenciado e uma lubrificação realmente diferenciada. O nome 7K, ele vem, né, existe um teste, né, four valves, é o nome do teste, que se atrita quatro esferas até com rotação até elas fundirem, né, até formar um atrito funde elas e forma Peça única. uma peça única, né. Essa graxa, ela aguenta nesse teste uma pressão de 7.000 newtons, né, enquanto que uma graxa, por exemplo, de cálcio, que ela é muito boa, mas ela tem o principal benefício delas, né, é a resistência à lavabilidade por água, né, quando ela pega muita água num cubo, por exemplo, ela aguenta 2.500, para ter uma ideia da proporção de lubrificação que essa graxa tem em relação àquela. Ah, mas aquela então é ruim? Não, aquela graxa lubrifica muito bem, só que essa aqui tem um diferencial, né, dessa lubrificação e quando você tem necessidade, né, de cargas extremas, né. Isso acaba propiciando uma lubrificação, né, um desempenho de rolagem realmente muito bom, né. Ela não é uma graxa à base de cálcio, essa graxa é à base de lítio, né? E esse aditivo de PTFE que ela tem acaba dando essa característica de rolagem. Ela acaba sendo recomendada para rodas, né? Ou qualquer parte da bicicleta que se busca o melhor desempenho possível. E ela também tem sido muito utilizada em e-bikes, né, que acaba sofrendo um esforço muito maior, né, Certo. e por conta da ajuda do motor, né, e a força aplicada em cima de uma e-bike, né, em cima das rodas, em cima da corrente, em cima da relação toda, é muito maior do que um ciclista sozinho, né, porque tem o motor ajudando a empurrar. Então, essa é a aplicação recomendada para E ela. pode-se dizer que ela é bacana para rolamento de cerâmica ou ainda não é bem a ideal para o rolamento de cerâmica? Ela é legal para o rolamento de cerâmica, né? Porém, né, o que vai acontecer quando se usa ela no rolamento de cerâmica, né, é que o rolamento de cerâmica se busca aquela roda extremamente solta, Solta. né? E no fim, a melhor lubrificação para o rolamento de cerâmica não é muito duradoura, que é um lubrificante líquido, né? Sim. Tipo um óleo, né, por exemplo. Só que se for totalmente de cerâmica, ele não vai sofrer oxidação porque não tem o que oxidar, é tudo cerâmica. Mas se ele for misto, cerâmica e metal, ele acaba necessitando de uma manutenção de refazer a lubrificação com óleo. A graxa vai acabar ficando mais tempo ali e vai proteger um pouco mais. Só que essa sensação de rolagem vai acabar sendo diminuída. O grande problema, às vezes, da galera que usa os rolamentos de cerâmica é que não dão aquela manutenção preventiva e tão rápida, né? Porque o rolamento de cerâmica na bike, que vai usar um produto desse, uma graxa melhor, o pessoal às vezes quer ter um produto top, mas esquece da manutenção rápida, né? Porque um rolamento de cerâmica, todo produto que usa, o desgaste dele é maior, ele é mais sensível, assim como um carro mais top, qualquer coisa que tenha uma alta tecnologia, tem que ter um cuidado maior, né? O pessoal que quer ter, às vezes, um produto caro, quer que ele tenha uma durabilidade maior do que um produto mais simples. Acaba que sendo ao contrário. Então, a graxa usada num rolamento mais sensível, a quantidade que vai usar tem que ser menor, tem que ser tudo ajustado nos mínimos detalhes e a galera às vezes não dá esse cuidado. Então por isso que um produto desse tem que saber em que produtos, em que rolamento usar e que material usar, né? Então esse acho que é a grande diferença da 7K para as outras. No caso dos lubrificantes, eles deveriam ser substituídos ou feita a manutenção, né, antes deles se desfazerem, ou mudar de cor ou oxidar, né? Fazer a forma Fazer a preventiva e não forma corretiva, né? preventiva. Todo mundo só quer o corretivo, né? Só vai no dentista quando dói o dente. Exatamente, né? Então, a mesma coisa é a corrente, né? Todas as manutenções deveriam ser feitas, né, com períodos e acompanhadas para que não estrague a peça para depois fazer, porque aí vai trocar a peça, não vai fazer manutenção, né? Sim. Outro produto agora que a gente vai mostrar e é muito importante em esclarecer, né, a parte técnica disso daqui é a Slick Oil.
pessoal das oficinas, né, ocupa muito esse produto, essa graxa, parte de suspensão, na aplicação dela no cabo e no conduíte para ela deslizar melhor, né? Então, é o ideal, Leandro, esse produto aqui, qual a finalidade dele, qual o ideal que ele é É, usado na parte da manutenção? esse produto ele foi justamente feito para essa aplicação que você comentou, né, nas suspensões, ali nos retentores das suspensões, né, na parte interna, nos choques também, nos retentores do choque, é, cabo conduíte, né, e ele é um produto um pouco diferente do que normalmente as empresas apresentam no mercado, são produtos um pouco mais consistentes. Esse produto é bem macio, né? E alguns mecânicos acabam estranhando quando abrem o produto, né? E ele é um pouco mais mole, um pouco mais macio, né? E justamente foi feito essa consistência macia para ele ter deslizar melhor, para ele não atrapalhar o movimento da suspensão, para ele o cabo trabalhar melhor, né? E mesmo sendo assim macia, né? Assim um pouco mais, né, fluida, ela consegue manter essa mesma consistência com temperaturas acima de 100 graus, né? Que é muito raro, por exemplo, uma suspensão Sim. chegar acima dessa temperatura, ou um cabo conduíte chegar a essa temperatura, não vai ter, né, essa condição. Então, alguns mecânicos acabam estranhando né, e olha com cara feia, mas foi feito proposital isso, né, para ter o desempenho que tem. E a base do óleo que ela é feita é polissiloxano. Dentre os lubrificantes que existem, né, o, que, o, o composto que menos agride as borrachas, que menos agride, né, esses retentores e tal, é esse composto. Então, a ideia de estar usando ele é justamente por não agredir, né, nada realmente. Às vezes se fala que não agride, tal produto não agride a borracha, não agride tal. Realmente é porque agride muito pouco ou demora muito tempo. Esse produto, dentre todos os que existem, é o menos agressivo, né, o que mais inerte vai ser para essas borrachas e retentores, né, dos choques e suspensões. Principalmente suspensão e choque, a galera faz a manutenção, é uma manutenção um pouco mais cara e delicada, então é bem importante essa Bem não importante. agressão à borracha, né? Exatamente. Na parte das graxas, esse aqui é um produto importante também, principalmente na linha de carbono, né? A galera que tem que cuidar com o torque, né, com o aperto na parte de junções, que é o canote de selim, na caixa de direção a mesa, né, com a espiga do garfo ou da suspensão. Então existe a Carbon Grip, né, que seria aquela graxa que parece que tem uma areinha junto, que serve como uma lixa, que você vai dar o torque necessário e vai travar o canote de selim contra o quadro e da mesma forma a espiga ali contra a mesa, né? Acho que seria essa função, Leandro, mais alguma Seria essa parte... função, uma dúvida comum mas ela vai arranhar as peças? Sim, é normal, porque justamente essa areia, essas partículas, né, que estão ali dentro para fazer essa função de prender ela, ajudar a prender ela, mesmo que tenha um torque um pouquinho menor, né? E ela justamente, carbon grip, né, dá aderência no carbono, né? Ela vai, sim, ocasionar alguns arranhõezinhos. Então, é normal isso acontecer, né? E não é para, né? Mas arranhou meu canote. Não, isso é comum acontecer e toda carbon grip, né, independente da marca que for, tem essa característica. Uma pergunta, canote de alumínio, tem necessidade de usar ou O acho que canote de alumínio com o quadro de carbono, ele pode ser usado. Aí vai do mecânico se ele vai usar um outro lubrificante, né, ou esse. Ele pode ser usado sem problema algum. Uma questão que acontece quando não se usa nenhum lubrificante, né, ali no canote acaba o suor todo que está no bretelle, na bermuda, na roupa, sim, acaba escorrendo. E todos esses sais que vêm do suor, né, esses sais que tem sais de ureia, sais minerais e tal, o sim. suor é salgado e tal, e também toda aquela sujeira que vem do pneu acaba indo para o canote e acaba penetrando ali ali nesse tubo, né? E ele acaba como se fosse fundindo, como se fosse soldando a frio, ou o pessoal costuma chamar de solda a frio, né? Ele tranca o canote ali, então é um equívoco, né, dos ciclistas ou dos mecânicos, né, que nunca retiram o canote para fazer uma limpeza, né? E passar um carbon grip ou passar um lubrificante, uma parte do lubrificante
para evitar que ele realmente tranque ali dentro e acaba às vezes danificando o quadro, né, por conta de uma, né, e aí às vezes os outros mecânicos não fizeram, eu peguei a bicicleta para fazer a manutenção, eu vou tentar tirar, não mexer, eu nem mexo porque eu não vou me incomodar, né? Sim. Então seria interessante, né, uma dica bem legal, acho, de a cada, sei lá, 6 meses, a cada 3 meses, tirar o canal de fora, limpar, colocar de volta, né, usar a pasta correta para que ela não danifique o quadro. A famosa revisão geral, né? Famosa o pessoal manutenção. tirar o canote de cilindro também, né? É isso aí. Linha tubeless. Hoje a gente tem, né, uma variação de fitas, né? As fitas que são aplicadas nos aros, desde a primeira que é de 21 milímetros, né? 25, 28, 31 e 35 milímetros, né? Que são hoje para Z-Bikes, né? São usadas na linha tubeless. Então a gente tem a fita para todas as medidas. O pessoal pergunta, Leandro, às vezes, o que seria o mais indicado? Uma volta é suficiente? 2 voltas é o ideal? O que tu sugere para nossa fita de tubeless? Essa fita é uma fita bem forte, né? É uma fita bem resistente. Ela, para ter uma ideia, um centímetro de largura, você consegue, com 42 quilos de força ou 420 newtons, você consegue puxar. Aí você vai estourar. Para ter uma ideia, uma fita de 20 milímetros, que seria essa daqui, você precisaria de 80 quilos de força para estourar ela. Então, ela é uma fita muito forte, né? Uma volta de fita, ela suportaria a pressão necessária para aguentar o tubeless. Porém, por questão de segurança, a recomendação da Bruns é passar 2 voltas, porque uma espátula, às vezes, ela pode, você vai arrancar o pneu, ela pode, de alguma maneira, dar uma arranhada. Alguma pancada muito forte pode pegar de algum jeito. Alguma falha na fita ou uma ponta no ar, alguma coisa pode danificar. Então, por questão de segurança, né, como um vazamento de ar repentino pode perder a pressão do pneu e você perde a estabilidade, pode causar um acidente. Então, ela suporta? Sim, uma volta suporta. Mas por medida de segurança, a gente recomenda 2, né, para que você tenha essa dupla camada, né, e não ocorra nenhum acidente imprevisto. Selante. Esse é o nosso selante. A gente tem ele na embalagem de 300 ml, né? 500 ml. 500 ml agora, né? Tem 500 ml, 1 litro e de 5 litros, né? Então, o selante é um produto que a gente comercializa bastante, já é muito bem quisto no mercado, né? Uma das propriedades dele é até quanto de pressão ele suporta, né? A Bruns recomenda até 70 PSI. Então, dependendo da modalidade que você vai praticar, né? Então, no máximo 70 PSI ele suporta. Daí para cima, talvez ele não vai suportar. E a parte específica dele, as propriedades, o Leandro vai passar agora. O pessoal questiona muito, tem amônia, não tem amônia? O porquê que tem que ter amônia no selante? Então, aí nada mais pessoa correta que vai explanar para a gente por que tem um pouco de amônia no selante. Bom, vamos lá. Então, os selantes que são à base de látex, né? E principalmente o látex natural, eles podem conter amônia. A amônia é um produto com cheiro muito característico. Se você cheirar, ele é extremamente volátil. Se você cheirar o produto, né, você vai sentir o cheiro de amônia, no caso dele tendo ou não, né? Sim. Quanto mais amônia, o cheiro mais forte, né? Empiricamente, para determinar, seria isso. Então, sempre que for produzir um selante com látex natural, vai acabar inevitavelmente tendo um pouco de amônia para manter a estabilidade do látex, né? O nosso selante ele é à base de látex sintético, então a concentração de amônia é muito pequena, acaba tendo um pouco por estabilizante e tal, mas no máximo 0,2%. Qual o problema da amônia no pneu, né? Ela acaba ressecando a borracha e acaba ocorrendo o que houve muito problemas com algumas marcas de pneu, não vou citar nomes, mas o pneu acaba deslocando, o pneu em 2014, 2016, nessa época, sim, teve muitos pneus que acabavam deslocando, então um dos principais motivos, né, além da qualidade do pneu, por algum motivo, né, de produção da própria empresa, né, é que os selantes também continham muita amônia e aí acabavam danificando a estrutura da borracha e ajudavam a deslocar de maneira mais fácil ainda. Os selantes que não contêm nada de amônia são selantes que não utilizam látex, né, para fazer o composto, vamos dizer assim, chefe para a vedação, né, o sim, principal composto de vedação, né. O nosso selante então, contém látex sintético, concentração de amônia muito baixa, né,
E a amônia, na verdade, ela é utilizada porque ela tem uma capacidade ela é muito volátil, é um gás, na verdade, né, que é borbulhado em água para formar a amônia líquida. E quando o pneu ele fura e joga o jato para fora, né, a amônia vai evaporar rapidamente e vai permitir que o látex coagule, feche o furo, né, e faça a função do selante, que é vedar, né, vedar o furo e manter a pressão do pneu. A recomendação de troca e de manutenção do selante seria que 3 meses, mais ou menos, é o ideal? De repente tirar, limpar, A reaplicar? recomendação é 2, 3 meses, né? O que acontece é que em climas quentes, ou no verão, ou em locais muito secos, né, acaba que o selante ele pode endurecer ou se coagular dentro do pneu um pouco mais rápido, né? Então, dependendo da condição, seria interessante a cada 30 dias, pelo menos, mexer o pneu. Quando, né, o mecânico ou o ciclista tem um pouco mais de familiaridade, ele só mexe o pneu ou a bicicleta, ele já consegue escutar o que está, né, movimentando. Ele percebendo que o barulho, né, ou então que ele está com pouco líquido dentro, né, ou ele abre e investiga, que seria o mais adequado, ou injeta um pouco mais de selante dentro. Então, também acontece de ele durar menos quando o ciclista quer, sei lá, economizar peso, botar menos selante, né, dentro da roda do que é recomendado, porque eu vou economizar peso e aí o que acontece é que ele acaba secando um pouco mais rápido também, né? Então, a recomendação para aros 29, 2.2, 2.3, né, nessa faixa é 120 ml, né, e pneus um pouco mais estreitos na faixa de 90 ml, 80 ml. Uma outra coisa que é importante falar também, né, Leandro, é quando você usa uma marca de selante, você vai fazer uma reposição, não usar outra marca, né? Ou você usa da outra que você já usava, ou a mistura de compostos diferentes pode dar reação e fazer um problema, né? Atrapalhar um, atrapalha o outro, na verdade. Né? Cada marca tem uma composição, né? Então você já está colocando selante, né, usado, né? Enfim, que já mudou um pouco a composição dele com selante novo. Aí se você vai botar de outra marca, né? Algumas marcas até podem ser compatíveis, só que nós não temos assim, a marca tal pode usar, a marca tal não pode usar. Então o ideal é que se use a marca X, né, para fazer o tubeless, utilize a mesma marca para repor o selante, né? Fazer a reaplicação. Que não tenha problema de compatibilidade. Aí a gente tem também a válvula, né? A válvula para a aplicação do tubeless, né? Então tamanho 48, que é mais usada aí nas rodas de mountain bike, né? Um caso ou outro, de repente, na linha de speed, que há necessidade de uma válvula maior, mas na mountain bike padrão, geralmente esse tamanho de válvula a gente também tem disponível. O diferencial também é que ela desmonta, né, a parte do bico aqui para reaplicação, né, às vezes com uma seringa, não precisa estar desmontando o pneu, você aplica a seringa na ponta da válvula e injeta o líquido de reaplicação. Vamos falar agora dos fluidos de freio. A Bruns é uma das poucas empresas no mercado aqui que a gente tem as duas grandes marcas, né, que mais giram freios aqui no Brasil, né? Uma que é a SRAM, que seria um óleo DOT, a gente não tem. Hoje o DOT ele é aplicado em todos os freios de moto, de carro e tal, então é um produto que não entrou na nossa grade de produtos, mas a linha óleo mineral para Shimano, né, que seria esse vermelho, e a gente tem o óleo Magoo, que também é compatível com a marca de freio Magura. Então ele é compatível, né, os dois, e a gente vem comercializando, todos os mecânicos que usam elogiam, funciona muito bem. Leandro, o que tu tem a falar assim, do óleo hidráulico, assim, os benefícios da diferença para o óleo DOT, né, que é usado em outras marcas de freio, e o que o nosso produto foi desenvolvido ali, tu usa, a gente vende, comercializa e todo mundo só tem a elogiar. Em relação ao freio, ao óleo DOT, né? O óleo DOT é um óleo muito bom, tanto que, como você comentou, todos os veículos automotivos, né? Moto, carro, caminhão, todos eles usam, pode ver lá no carro, tem o DOT Sim. 3, DOT 4, alguns DOT 5, né? 5.1. O que esse óleo tem de vantagem é que ele aguenta temperaturas muito baixas ou muito altas, né? E ele é um óleo realmente muito bom, né?
Porém, nos veículos, as vedações que existem nos freios, né, nos borrinhos de freio, né, nos pistões e tal, elas são muito melhores nas bicicletas porque tem muito mais força lá no hidrovácuo do carro, né, e acaba que esse óleo não é contaminado com umidade, porque o óleo DOT ele tem compostos, né, poliálcoois que absorvem umidade. Eu não me recordo de ter alguém reclamado que o freio do carro ficou duro porque ficou velho, né? Ou ficou Sim, baixo, mas normalmente não acontece esse problema. Nas bicicletas é muito comum acontecer o sim, freio ficar emborrachado. Então, isso. pelo óleo mineral não absorver umidade, porque ele é só óleo mineral, ele nem se mistura com água, né? É uma grande vantagem nas bicicletas que tem um sistema de vedação, vamos dizer, muito inferior a um veículo, porque ele tem que trabalhar leve, porque ele tem que, né, funcionar bem para que a pastilha não fique arrastando no disco e não atrapalhe o ciclista, né, na hora de estar pedalando. Então, o freio mineral, o óleo mineral, para mim, né, na minha concepção, é um óleo muito mais adequado para as bicicletas, né? Em relação à qualidade do óleo, né, e como ele foi desenvolvido, o óleo, os óleos mineral, né, do principal fabricante, né, de peças do mundo, né, ele tem o óleo original dele, né, e a Magura tem do freio dela também. Eles têm uma pequena diferença na composição que vem, na verdade, da matriz do óleo. Todo óleo mineral, né, derivado de petróleo, claro, né, ele pode ser de composição mais parafínica ou mais naftalênica. E essa diferença, o que acontece, né? A principal diferença é o ponto de congelamento que ele vai ocorrer ou o ponto de fulgor, que é seria o ponto de ebulição, vamos dizer, Sim. né? Que o óleo vai fazer quando ele aquecer muito, né? Então, o óleo da Shimano, por exemplo, ele tem um ponto, né, de congelamento um pouquinho mais baixo do que o óleo da Bruns, né? Na faixa lá dos 20 graus, enquanto que o da Bruns vai congelar na faixa dos 15, 14 graus, né? Certo. Só que, porém, o ponto de fulgor, o ponto de ebulição lá para cima, o nosso é maior do que o da Shimano, mais adequado para temperaturas, né, mais elevadas. Ele vai suportar um pouco mais. Em questão de lubrificação, né, lubrificação do sistema que eu falo, né, o óleo mais de origem naftalênica, que é o que a Shimano usa, ele acaba tendo um pouco menos de lubrificação e ele tem um pouquinho mais de agressão às borrachas, às vedações. Como a gente está no Brasil e as temperaturas aqui, né, quem pedala a menos 20, né? Sim. Talvez o pessoal de São Joaquim, quando está É. muito doido para pedalar, né? Mas Mas também não chega a isso. não chega a isso, né? Então, a nossa aplicação aqui no Brasil é muito mais de 20, 30 graus para cima, na maioria dos casos, às vezes Sim. 40, 50 graus, sei lá, né? Do que menos 20. Então, a principal diferença, né, e que tem, né, é essa pequena diferença na composição dos óleos próprios básicos, né? Mas é um óleo extremamente refinado, né? Ele tem uma lubrificação do sistema melhor, ele oxida menos do que o óleo, né, é usado pelo fabricante, né, dos freios, né? E ele vai ter esse ponto de fulgor um pouco mais alto, né? Ali só Então, lembrando que o 20 graus quando congela é 20 graus negativo, é né? Falando negativa, 20 não é graus, a para galera cima, pô, né? com Não, é 20 20 graus graus congela negativo. Então, o pessoal que vai pedalar com 20 graus negativo. negativo, É, aqui no Brasil não lembro de ter chegado a essa temperatura. Lá na Suíça até pode então, ser, mas ele realmente é um óleo que foi desenvolvido, todos os aditivos dele são realmente muito bons. O óleo para o freio Magura também tem alguns aditivos um pouco diferentes, né? E o tempo que ele está no mercado aí, se não tivesse a qualidade que ele sim, tem, já teria exatamente. incomodado faz tempo. Então, Ô, Leandro, a gente começou a trabalhar então lá em 2017, 18 ali, a gente tinha dois produtos que eram o desengraxante e a graxa, né? Lá em 2020, quando veio a pandemia, que tu teve que, né, trabalhava na empresa têxtil lá, que tu era um funcionário, tu ficou naquele período em casa aqui que todo mundo teve que ficar. Ali que foi o start, né, cara? Que tu realmente ficou aqui concentrado, o que que eu vou fazer, a empresa fechada, tu ali deu o start, vamos criar mais produto, vamos desenvolver mais e dali para frente eu acho que onde ampliou a linha e hoje a gente tem exatamente. vários desses produtos, né? O que acabou acontecendo é que a gente já estava trabalhando, já estava tendo uma aceitação boa. A ideia da Bruns era estar fazendo, a minha ideia, né, era buscar produtos
que alcançassem, né, ou superassem a qualidade dos produtos importados, que normalmente eram de mais qualidade, né, que existe no mercado. Porém, o preço que eles chegam para a gente, pela relação, né, do dólar com o real e impostos e tal, eles chegam para nós muito caros, né? Então, Sim. a ideia é estar fazendo a qualidade lá, equivalente ou melhor possível do que os importados, né? Com um preço um pouco acima do mercado nacional, porque não tem como alcançar os dois mundos, né? A melhor qualidade com o melhor preço, aí é milagre, né? Então, a Eu ideia lembro, está eu fazendo... lembro bem que na época era carente isso aí no mercado, né, cara? A gente conhecia poucas marcas, né? Na época, Finish Line era, acho que a líder aqui, todo mundo falava de Finish Line em lubrificante, Sim, sim. em graxas, né? Em desengraxantes, né? Só que o preço era uma O loucura, né? preço era muito, Então, né? A própria graxa graxa praticamente era só Shimano, era né? Shimano, Eu né? acho que a Motorex, Tinha eles alguma já coisa da estavam, Motorex também, sim, mas mas eram era poucos difícil de estar que, distribuindo, não tinha, né? Hoje tem distribuidor, mas sim, né? E o que acabou acontecendo é isso, a gente busca produtos, né, com a melhor qualidade possível, né? Nem sempre alcança, mas a gente procura, né, fazer o melhor qualidade possível com um preço justo para ter é o famoso custo-benefício. custo-benefício, né? Que a Custo-benefício, né? galera tem um produto de qualidade por um preço justo, né? E para procurar fazer o que se propõe, né? E com uma proposta um pouquinho diferente do que o mercado normalmente... desengraxante, por exemplo, a maioria das marcas dilui produto, dilui e Sim, usa, né? A nossa proposta é diferente, né? E a gente exatamente. tem tido sucesso nesse produto e em muitos outros também, né? Por apresentar uma proposta, né, diferente, né, eficiente, né? E que realmente no fim do mês ou do período o cara passa a Na régua e vê que o verdade produto... usado da forma correta, economia, né? Exatamente. Se eles usarem como a gente pede para usar, como é recomendado na embalagem, como, né, a gente passa para eles, ele vai realmente notar a economia e fazer realmente o custo-benefício que propõe o produto. Né? E quando a gente fala economia, às vezes a gente fala pensando só na questão Exato. monetária, mas tem a economia do tempo, né? Isso Porque mesmo. vai fazer a manutenção, quando tu gasta menos tempo usando produtos de qualidade para que você possa gastar o tempo, né, com outra bicicleta ou fazendo um ajuste mais refinado na bicicleta e entregando um serviço de uma qualidade, né, melhor, você também tem economia. E é um conjunto, né? Ter ferramentas adequadas, produtos, né, que façam o que tem que fazer, saber trabalhar, né, ter Sim. o conhecimento, né? E é isso. É isso que vai fazer a manutenção ficar Deixar a perfeita. bicicleta redondinha. Leandro, na graxa, às vezes o pessoal pergunta, os mecânicos mais criteriosos, mais técnicos, referente a ponto de gota, cara. Numa bicicleta chega a dar ponto de gota uma graxa? Será que é importante essa técnica, esse benefício da graxa? Chega a acontecer isso? Que seria o derretimento da graxa, né? O ponto de gota seria o derretimento da graxa, é isso, né? Exatamente. Né? Toda graxa ela é composta pelo óleo, né? Óleo base e o espessante, os aditivos, claro. E esse espessante ele vai ter a propriedade de chegar num ponto de gota. O que é o ponto de gota? Quando o ponto de gota é 200 graus. Quando a graxa chegou a 200 graus e se manteve por um tempo ali, nessa temperatura, né? Pelo uso lá no rolamento, por exemplo, ela vai derreter e vai sair do local onde ela deveria estar lubrificando, né? E vai perder a lubrificação. Né? Esse seria o ponto de gota. É um parâmetro importante, né, para determinar se a graxa serve ou não serve para aquela aplicação. Por exemplo, uma máquina, um equipamento que chega a 300 graus. Não adianta eu usar uma graxa que tenha ponto de gota de 120 graus, porque ele vai passar do ponto e não tem jeito. Sim. Então, se eu vou utilizar a 100 graus, qualquer graxa que tiver ponto de gota acima de 100, está adequada, certo? Na bicicleta, eu não vejo nenhum local onde que tenha lubrificação. Use graxa que chega acima de 60, 70 graus no máximo. Né? O local mais próximo disso seria perto do cubo, né? De Que roda teria ali. os discos de freio ali que vão aquecer, só que tem uma dissipação de calor no disco, né? Para chegar até no cubo, para chegar lá dentro do rolamento. Para aquilo lá chegar a 100 graus, né? É muito, muito distante. As nossas graxas têm ponto de gota na faixa de 120 e 130 graus. Então, tranquilamente na super bicicleta adequadas para não vai ter bicicleta, problema. não vai ter problema nenhum. É isso aí.
Outra pergunta que a galera faz, Leandro, desengraxante nosso, ele mancha ou não mancha a pintura? E o álcool também, a galera às vezes pergunta se mancha ou não mancha a pintura. Vamos lá, então. Tanto o desengraxante, né, quanto o álcool, eles têm funções de desengraxante, né? A diferença é que o álcool ele não deixa resíduo e o desengraxante acaba deixando um resíduo, né, que depois a enxágue sai. O que acontece muitas vezes é que ou a pintura utilizada na peça é muito, muito, muito ruim, né? Não é uma pintura que tem uma solidez, e isso é raro dos casos, né? Ou a peça já tinha algum risco, já tinha alguma mancha anterior por algum produto usado anteriormente e foi passado um silicone, uma cerinha para tampar para mascarar, né, para deixar mais bonita essa mancha e ficou o polimento com o top finish, por exemplo, com uma cerinha de carnaúba, por exemplo, né? E quando aí a mancha ficou linda, sumiu, a pintura ficou bonita. Quando vai passar o álcool ou o desengraxante, acaba removendo essa cera e volta a aparecer a mancha que tinha embaixo. Então, a solução para nesses casos é reaplicar o top finish ou reaplicar a cerinha. A cera. Leandro, outra pergunta que a galera faz é a nossa graxa. Ela agride o carbono, cara? Pode agredir o carbono? Quando se refere à graxa estar agredindo o carbono, normalmente se refere aos encaixes de rolamento de direção, né, e movimento central, que são os que têm contato, né, diretamente com a graxa e com os rolamentos. Nenhum tipo de produto que é utilizado dentro da graxa tem a capacidade de fazer qualquer agressão, né, ao carbono, né? Mesmo o pessoal comenta, o lítio, a graxa base de lítio, não vai ter nenhuma condição de agredir o carbono e mesmo os óleos lubrificantes que estão contidos na graxa têm essa capacidade, né? Quando a gente fala em carbono, a gente está falando do material compósito, né, que é resina epóxi e fibra de carbono. Sim. Os dois produtos separados, ou o compósito que é muito mais forte e muito mais resistente quimicamente, ele é muito difícil de ser agredido, né? Ele tem uma resistência química realmente muito grande, né? Mesmo quando, por exemplo, se tenta fazer reutilização de carbono, né? A energia gasta para remover o epóxi do carbono é muito grande, né? Com solventes clorados fortes, temperatura e tal. Então, uma graxa, um óleo, né, ele não vai ter a capacidade de agredir o carbono a ponto de mexer na estrutura dele para ele ficar fraco. Leandro, prazer, né, cara? Foi uma satisfação, uma parceria, uma amizade, a gente mostrar os teus produtos, mostrar a tua empresa e essa amizade que a gente tem, essa parceria também profissional, né, que dure por mais tempo e que a gente cresça. E a linha da Bruns aí, né, tenha cada vez mais aceitação no mercado e sucesso pra gente. Sucesso pra abraço. Gente. Valeu, galera. Valeu. Tudo de bom para todo mundo, né? Não esqueçam de seguir aí a gente no canal aí, ativar lá aquele sininho pra gente continuar trazendo assim umas dicas e mais entrevistas produtivas como essa. Valeu, grande abraço.